Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre recursos humanos. E começaremos com uma breve introdução sobre o assunto. Podemos afirmar que a administração de pessoas sempre existiu. Os egípcios, o que eles faziam? Eles buscavam profissionais no mercado. Como? Escravizando. Eles planejavam, avaliavam e recompensavam o desempenho. Como? Punindo o mau desempenho. Nós podemos não concordar com isso, mas eles faziam. E os militares, desde a época de Alexandre o Grande e outros grandes militares, eles tinham a capacidade de obter o comprometimento das pessoas, inclusive comprometimento da própria vida para o alcance de um resultado. Como que eles faziam isso? Eram técnicas que nós podemos não concordar com essas técnicas, mas eles aplicavam essas técnicas. Então, antigamente era algo empírico, não era algo científico. Concordemos ou não com isso, mas que existiu, existiu, sempre. Com a Revolução Industrial, começa uma outra grande mudança. A primeira grande mudança que tem é que aqueles artesãos que antes tinham domínio de todo o processo passam a ser trabalhadores das fábricas, passam a trabalhar com máquinas. Então, muda muito essa relação com o trabalho. E essas máquinas que surgiram criaram as grandes empresas, as grandes oficinas de manufatura. E essas grandes oficinas de manufatura começam a pressionar muito os trabalhadores que deixam de ter liberdade, eles são subordinados aos proprietários e aos chefes. E esse tipo de subordinação é tão forte que surge um nível de exploração muito grande, até 15 horas de trabalho, com salários baixíssimos, até mesmo crianças trabalhando, e o pior de tudo, não é só uma pressão física, é uma pressão emocional, porque a pessoa só vai fazer aquilo que lhe pede, uma etapa do processo, só apertar parafuso, só fazer isso, só fazer aquilo, ele não faz mais aquilo que ele quer, ele faz aquilo que mandam. E isso é uma grande mudança. E essa situação desconfortável, até mesmo desrespeitosa com as pessoas, com os trabalhadores, vai durante muito tempo da Revolução Industrial, até mais ou menos os anos 30. Nos anos 30, mais ou menos, um tal de Elton Mayo fez uma experiência chamada experiência de Hawthorne, onde ele identificou nessa situação que um fator mais importante do que as condições físicas do trabalho para o trabalhador são as questões emocionais do trabalho, as questões sociais. E por que isso daí? Porque percebeu-se que na mesma condição de trabalho, se as pessoas se sentem valorizadas, respeitadas, elas produzem muito mais. Essa é a chamada experiência de Hawthorne, quando surge a escola das relações humanas. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos ver agora o que faz o RH. Nós podemos afirmar que o RH ele pode ser dividido em dois núcleos. O núcleo operacional é aquele que cuida do dia a dia. É aquele que é responsável por fazer o apontamento de horas. É aquele que é responsável por fechar a folha de pagamento, por pagar. É aquele que é responsável pelo quadro de avisos. É aquele que é responsável pelo o que acontece no dia a dia da empresa. O outro é um núcleo que é o estratégico. É aquele que vai pensar as políticas, que vai pensar o futuro da empresa, o futuro do RH dentro dessa empresa. Qual que é o mais importante? Não existe o mais importante. Alguém gostaria de trabalhar sem receber? Alguém gostaria que no final do mês ou no começo do mês, quando você precisasse receber o vale alimentação, ele não tivesse na tua conta? Então, o operacional ele é importante. Agora, se você vai trabalhar, por que você aceita trabalhar numa empresa? Porque ela tem uma boa imagem, de que faz uma boa gestão de pessoas, porque você sabe que lá você tem uma perspectiva de crescimento, ou seja, essas coisas é pensado pelo estratégico. Então, se você não tiver um estratégico bem estruturado, aí você como empresa não vai ser atrativo.
Mas, por outro lado, se você não tiver um operacional bem estruturado, o dia a dia vai deixar as pessoas insatisfeitas. Então, não tem esse negócio de um ser mais importante que o outro. Os dois são muito importantes. E para que o RH cumpra o seu papel, Hidalberto Cavenato identificou a existência de 6 subsistemas, que veremos a seguir, cada um deles com um pouco mais de detalhe. O primeiro chama-se aplicar pessoas. É nesse subsistema que acontece a estruturação do quadro de pessoal, onde eu tenho a quantidade de pessoas que eu preciso ter para cada função, qual é o perfil dessas pessoas que precisam trabalhar nesse cargo, ou seja, o que essas pessoas precisam saber, quais as competências, quais as habilidades. E também é aqui que é desenhado o que é esperado dessas pessoas, ou seja, qual que é o desempenho que é esperado. Esse daqui é o chamado aplicar pessoas. Uma vez que eu saiba quantas pessoas eu preciso e com quais características, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar essas pessoas dentro da empresa para trabalhar. Esse é o chamado agregar pessoas. É aquele que cuida de buscar o profissional no mercado, de escolher os profissionais que estão se oferecendo para trabalhar, contratá-los e colocá-los para trabalhar em equipe, de uma forma socializada, de uma forma integrada. Este é o agregar pessoas. Mas como ninguém trabalha de graça, só relógio, as pessoas querem receber, serem recompensadas pelo seu trabalho. Este é o recompensar pessoas. Não é apenas aquele que vai cuidar de fazer o pagamento, é aquele que vai cuidar de recompensar o bom desempenho, é aquele que vai cuidar de oferecer benefícios, é aquele que vai cuidar de toda essa parte de valorização, de reconhecimento e de recompensar tudo aquilo que você faz para a empresa. Este é o recompensar pessoas. Sabemos que as coisas mudam, que a tecnologia evolui, que as pessoas mudam, e uma empresa que não investe em treinar, em desenvolver as pessoas que trabalham com ela, fica para trás. Então, essa função de desenvolver pessoas é uma outra coisa muito importante dentro das empresas. Você já gastou muito dinheiro até manter essa pessoa dentro da tua empresa. Agora você não vai treinar, você não vai evoluir, você vai deixar essas pessoas sempre fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Uma empresa que não tem o desenvolver pessoas bem estruturadas, ela tem muita dificuldade de crescimento. Gastei dinheiro estruturando todo o meu quadro de pessoal. Gastei dinheiro para buscar, ou seja, para recrutar, para selecionar essa pessoa. Essa pessoa já está trabalhando comigo há anos, há meses, recebendo salário. Gastei para treinar, para desenvolver essas pessoas e agora vou perder esse profissional, vou perder essa pessoa para o meu concorrente, para o mercado? De jeito nenhum. Eu tenho que manter essas pessoas. Eu tenho que oferecer condições salutares, eu tenho que manter essas pessoas felizes trabalhando dentro da minha empresa, motivadas dentro da minha empresa. Eu tenho que oferecer segurança e qualidade de vida para essas pessoas. Eu tenho que manter uma boa relação com os meus trabalhadores. Isso é a função do subsistema, manter pessoas. E por fim, como que eu posso saber se tudo que eu estou fazendo está dando certo? Monitorando. Então eu tenho que monitorar ou avaliar o desempenho de cada pessoa. Eu tenho que avaliar e monitorar se as pessoas estão satisfeitas com aquilo que eu faço. Eu tenho que ter tudo isso num banco de dados. Eu tenho que ter todas estas coisas muito bem estruturadas, acompanhadas, monitoradas e avaliadas, para que eu não jogue dinheiro fora com muitas das minhas ações. Então, esse sistema de monitorar pessoas talvez seja um dos mais importantes de toda a gestão de pessoas da empresa. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa.
Agora vamos falar um pouco sobre o que é ser um profissional de recursos humanos. A primeira coisa que nós temos que saber é que um profissional da área de recursos humanos, ele trabalha com mudança. A primeira mudança que o profissional de RH ele está envolvido é ao entrar uma pessoa na empresa. Essa pessoa ela tinha uma forma de pensar, ela tinha uma forma de perceber, ela estava acostumada com uma cultura e agora ela vai ter que mudar. Primeiro, ela já mudou de emprego. Segundo, ela está mudando de colegas de trabalho. Ela está mudando de atividades que ela vai fazer e ela vai mudar também de ambiente de empresas, porque as empresas são diferentes. Então é isso, ou seja, o RH já começa aí, mas não é só com essa mudança de quem chega, é mudança inclusive de quem está, porque se a empresa fizer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, ela provavelmente ela não vai crescer. Então, o aumento do treinamento, da capacitação, do desenvolvimento das pessoas passa pelo RH. A mudança de mentalidade, tudo isso é o papel do profissional de RH favorecer para que ocorra dentro das empresas. Vamos trabalhar então? Então, o que eu peço para vocês? É que vocês aproveitem, tá, esse final de aula e depois para frente também continuem. Façam uma pesquisa sobre o que foi a experiência de Hawthorne. Eu dei uma pincelada muito rápida do que foi. Tem muito mais coisas que eu tenho para fazer para vocês. Eu também estou deixando na nossa base lá de arquivos uma breve apresentaçãozinha do que é isso daí. Mas eu gostaria que vocês complementassem, que vocês fizessem essa pesquisa, por favor, nesse caso individual, e vocês depois acessassem o relatório, formulário e relatório sobre a experiência de Hawthorne, que está lá no acessável para vocês lá na nossa área, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, obrigado e valeu. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens, tá, para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Gostaria de indicar para vocês alguns vídeos muito interessantes de assistir. Quando puderem, dê uma olhadinha. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?